expectativa para esses dias de conferência. Deus preparou esses dias. Deus tem coisas muito especiais durante esses dias para nós, para vocês. Eu vim com uma grande expectativa nessa noite daquilo que Jesus vai fazer, porque eu preciso dele. Eu sei que o Senhor vai falar conosco hoje e estou muito ansioso, então guarda o teu coração. Eu queria fazer uma oração com você antes de começar a palavra. Feche seus olhos. Senhor, nós abrimos o nosso coração para Ti, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir e a Tua palavra possa verdadeiramente alcançar o nosso interior e nos transformar, Pai. Nos abençoa, nós queremos ouvir Tua voz, essa voz penetre no nosso interior e nos transforme. Traga paz à nossa alma. Esse é o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu imagino a correria que vocês estão, a gente também está às portas da nossa conferência anual e é muito legal a gente ver, né, Deus alinhando. Eu digo que Deus nunca junta pessoas, Deus junta propósitos, né? E Deus tem juntado propósitos nesse tempo, pessoas que amam o Senhor, que fazem a obra de Deus com amor e com carinho e com zelo, com muito zelo. Amém? Vamos à palavra, Marcos capítulo 5, versículo 30 ao 34. Marcos capítulo 5, versículo 30 ao 34, diz assim: E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse mal. Amém? A tua fé te salvou. Esse texto aqui eu acho que todo mundo já conhece, já pregamos sobre isso, falamos sobre isso. Fala de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela tinha gastado todo o dinheiro dela, se tratado nos médicos, e ela ia no médico e piorava. E o que me chamou a atenção nesse texto, que depois de 12 anos, várias negativas da vida, várias situações onde os seus sonhos foram frustrados, porque eu acho que o sonho dessa mulher era ser curada. Imagina, sangue é vida. Eu não sou muito adepto a ver sangue, agulha, essas coisas, né? Eu antigamente desmaiava, hoje eu já não desmaio mais não, viu? Hoje eu sou crente, irmão. Eu lembro que para mim perder o medo da agulha, eu estava lá, a mulher foi pôr a agulha em mim, e eu falei assim: eu não tenho medo do diabo, mas tenho medo de agulha, né? Olhei para a agulha e falei: Satanás, eu não tenho medo de você. E aí, irmão, perdi o medo, não desmaio mais. Mas essa semana o médico falou assim: vai urgente fazer um exame de sangue. E aí eu sentei. Sabe como é que é homem, né? Homem é meio forte. Sentei, tinha uma moça tirando sangue e falou assim. E eu comecei: tudo bem? Não, tudo bem. Você desmaia? Eu falei: não desmaio mais. Eu sou homem agora. De verdade. Mas a gente não gosta muito de ver sangue, né? Mulher é mais forte para essas coisas, mas homem é muito fraco. Mas imagina só, 12 anos essa mulher sofrendo a perda de sangue. Essa mulher estava mal fisicamente, uma mulher que estava mal emocionalmente. E vocês sabem que se o nosso corpo físico não estiver bem, o nosso espírito também não está bem. Espiritualmente, talvez essa mulher também não estava bem. Mas a Bíblia diz que no meio de uma multidão, eu não sei de onde essa mulher arrumou força, ela foi contra tudo e contra todos, tocou em Jesus, e quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que no momento que ela toca, o sangue dela para, e Jesus para e fala assim: saiu virtude de mim. O que aconteceu? Quantas pessoas eram curadas por Jesus? Ninguém nem sabia. Quantas pessoas devem ter tocado em Jesus e foram curadas? Jesus nunca falou nada. Mas aí Jesus faz questão de parar e perguntar: quem me tocou? Aquela mulher vem, conta história, como diz a Bíblia, e aí Jesus fala uma coisa que eu queria parar aí e falar sobre isso hoje. Mulher, a tua fé te curou. E eu parei para pensar como que uma mulher cheia de negativas, porque é o seguinte: imagina, você está lutando contra uma enfermidade, você começa cheio de fé.
Deus vai me curar, Deus vai me curar. Primeira semana, segunda semana, um problema, Deus vai me dar vitória. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, primeiro ano. Segundo ano, daqui a pouco falei, eu acho que não vai me curar mais. Então eu vou me acostumar com o meu problema, porque a gente se acostuma com qualquer situação. Mas Jesus fala assim, mulher, a tua fé te curou. Como que uma mulher, depois de 12 anos, cheia de negativas, frustrada, limite emocional no talo, espiritual, massacrado, consegue ter fé? Como que ela consegue ter fé com todo o desgaste que durante 12 anos aquela doença proporcionou para ela? E aí eu vejo hoje muitas pessoas, porque nós estamos numa batalha, uma luta durante esse ano espiritual no ar, a gente vê isso, gente. Quantos crentes animando? A Bíblia diz assim, será que quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé sobre a terra? Pessoas apostatando a fé. Pessoas se desgastando no seu ministério, emocionalmente, por causa das feridas, fisicamente, espiritualmente. Como que essa mulher consegue ter fé? E eu queria dizer hoje para vocês, Conferência Crescer, você pode crer. Mesmo em meio a tudo isso que passamos, vemos frustrações, vezes caímos, levantamos, eu quero dizer para você, você também pode crer. Por que aquela mulher podia? Aquela mulher tinha tudo para dar errado, mas ela podia crer. E aí eu vejo que nós precisamos entender uma coisa na nossa vida. Deus é aquele que criou tudo, Deus está no controle de tudo. Você imagina quando você abre a Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus habitava sobre a face das águas do abismo. E aí, meu irmão, você vai entender em Gênesis 1, que você vai ver no original, a terra estava deformada, e muitas vezes a nossa vida vai se deformando, perdendo a forma. Você vai ver no original, isso quer dizer que a terra estava um caos, tudo escuro, um abismo, havia trevas, mas o Espírito de Deus estava lá. E aí Deus começa a dizer, haja luz, e de repente houve luz. Aí ele começa a dizer, haja separação da água, da terra. Olha, então ele começa a criar um firmamento, começa a criar os animais. Você vai ver no final de Gênesis 1, depois do sexto dia, o sétimo dia ele descansa. E depois ele diz assim, que tudo o que ele fez, ele viu que era muito bom. Olha, sabe qual é o nosso problema? Deus criou o mundo, mas nós queremos que Deus crie no meio do nosso caos, ou dê forma ao nosso caos, mas nós não compreendemos o processo. Imagine só quando Deus chega ali no meio daquela água, no meio do abismo, ele olha para aquilo. Se você chegasse num terreno escuro, que só tivesse água para construir alguma coisa, você diz assim, isso não serve para nada. Mas Deus consegue ver no meio do caos algo bom. E aí ele começa a haja luz. E talvez se nós estivéssemos acompanhando, para que luz? Para que separar isso dali? Para que dia? Para que noite? Nós não entenderíamos. Mas quando tudo termina, ele diz, olha, é tudo muito bom. Nós muitas vezes queremos entender o fim pelo processo. Só que é o seguinte, nós precisamos de inspiração. Alguém já reformou a casa? Quando eu ia casar com a Renata, nós tínhamos um apartamento e aí nós fomos reformar. E eu lembro que eu comprava revista de decoração, né? Fui comprar, entrava na internet. Alguém já fez isso? Já? Né? Olha, vai na internet para ver o melhor jeito, que legal, tal. Sabe por quê? Nós precisamos de inspiração. Eu preciso me inspirar em alguma coisa. Eu preciso ver algo para que eu possa criar talvez em cima daquilo. Deus não precisa de inspiração. Deus é a própria inspiração. O crivo de Deus é diferente do meu. Por exemplo, eu toco violão.
eu toco 4 louvores, não é, amor? Geralmente eu toco para me adorar a Deus, eu pego lá em casa e toco e tal. E um dia eu lembro que a gente estava num lugar, a gente fazia encontros de jovens no começo da igreja, e aí eu e um amigo meu treinava, pegava na internet a cifra e ia tocar. E eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, nossa, Felipe, você toca como você toca bem. Chama aquela história, em terra de cego, quem tem olho é rei. E a pessoa disse que eu tocava bem, mas a pessoa, gente, ela não tem um aferidor de medida para medir se eu sei ou não. Ela não sabe nada. Então, quem toca um lá, faz um lá, olha, ele toca, né? Agora, se eu chegar no meio de músicos profissionais, só pela forma que eu pegar o violão, o cara sabe, o cara não toca nada. Você está entendendo? Então, preste atenção quando Deus fala que é bom. Deus conhece tudo. O aferidor de medida de Deus não é o nosso. Você compreende isso? Sim ou não? O grau de exigência de Deus é muito maior que o nosso. E quando ele fala assim, ele fez e era bom, é porque não é bom para mim, que eu acho bom. Olha que coisa boa. Olha que coisa legal. Né? Tem gente que nunca foi no restaurante, já veio no restaurante a primeira vez. Olha que restaurante gostoso. Mas quem é acostumado aí fala, não, calma aí, o crivo muda. Não é qualquer lugar que o cara... Você entendeu? Então, o bom de Deus, diga o bom de Deus é bom. Então, nós precisamos compreender que Deus está no controle. Nós não sabemos muitas vezes o processo, mas Deus sabe, e nós então podemos ter motivos suficientes para, mesmo em meio ao caos, crer que Ele é poderoso para mudar a nossa sorte. Amém? Porque Deus está trabalhando. Apesar de muitas vezes nós não entendermos, apesar de nós muitas vezes não vermos, Deus está trabalhando e Deus está nos formando, queridos. Vocês estão vendo essa conferência? Deus está nos formando. Deus não está formando meninos, Deus está formando homens. Agora o que nós devemos fazer é, como vaso, nos quebrantarmos diante de Deus. E o que é isso? Quebrantar é se fazer fraco para Deus. Você está aqui, durante esses momentos que você estiver aqui, os dias que você estiver aqui, se faça fraco para Deus. Porque a gente endurece o coração. Não, porque eu sou, querido, amoleça seu coração. Se faça fraco para que Deus possa dar forma à sua vida. Aceite o processo do Senhor. Por quê? Porque existem muitas pessoas no meio da igreja, em nosso meio, do povo de Deus, que diz que crê, mas não crê. Nós estamos aqui, mas na verdade nós não cremos. Nós cantamos, mas nós não cremos. Amém? Você vai ver na Bíblia, quando Moisés chama os 12 espias para espiar a terra. Olhe bem, 12 homens, com a mesma função, com a mesma família, com o mesmo pastor, com a mesma religião, com o mesmo ensinamento, com visões diferentes. 10 voltam reclamando e dizendo que era impossível ver o que Deus havia prometido. 2 voltam crendo. Ou seja, podemos estar aqui com o mesmo pastor, com a mesma igreja, com o mesmo Deus, mas mesmo assim não crermos. Eu quero encorajar você nessa noite, irmão, e dizer que você também pode crer. Ah, mas eu sou improvável. Creia, porque Deus está contigo, amém? Então eu quero dar alguns conselhos para você. O primeiro conselho que eu quero dar para você: não fuja com o seu problema. A gente tem uma ideia errada, porque nós vivemos hoje uma geração fraca, que busca facilidade, que não resolve seus problemas. Nós hoje vivemos uma geração muito fraca. Irmão, nós começamos em setembro amarelo, um trabalho sobre suicídio nas escolas. Até hoje nós estamos tendo. Foi desesperador, os diretores procurando, falando assim: olha,
vocês podem vir aqui, fala de Deus, fala do que vocês quiserem, ora, leva para a sua igreja. A gente vê a juventude perdida, homens perdidos, pastores perdidos. Nós vivemos em uma geração fraca. Uma geração fraca. Nós vemos hoje uma igreja fraca. Uma igreja que não resolve problemas, que procura facilidade. Eu apertei aquele botão mute. Foi isso. E o que eu vejo? As pessoas não resolvem, elas fogem do seu problema. Por exemplo, nós temos muita facilidade hoje. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha no máximo 3, 4 denominações no Brasil. Hoje nós temos uma denominação em cada esquina, não estou falando de igreja. Uma denominação em cada esquina. Aí o que o irmão faz? Ele briga aqui, ou o pastor vai corrigir ele, aí ele sai daqui, vai para a esquina. Brigou lá, vai para outra esquina. O que o cara faz? Ele casa, vamos casar, se der certo, deu, se não der, não deu. Antigamente, divórcio era só no mundo, hoje está liberado na igreja, irmão. Tem pastor divorciando, tem igreja que pode, então, já que pode, facilitou. Faz o seguinte, não deu certo? Separa. Já viu? Nós sempre estamos fugindo dos nossos problemas. Mas deixa eu te ensinar uma coisa, quando você foge do teu problema, você não foge dele, você foge com ele. Aí a pessoa chega na igreja, na outra igreja, e fala, a culpa era do pastor lá, só que essa igreja também tem pastor, irmão, entendeu? Tem crente também, tem gente ruim, e aí você pega e sai. O problema não era a igreja, o problema é que ele não queria resolver o problema, ele não queria crescer, porque a Bíblia diz que um afia o outro, um fere o outro, mas fere para nós podermos crescer. Aí a gente foge, muda de denominação, aí o cara separa da esposa, e ele casa com outra, e descobre que na verdade a mulher só mudou de endereço. E arruma mais problema. Porque em vez de resolver o problema no casamento, porque, irmão, casar é fácil, difícil é ficar casado. E é o seguinte, a Renata me mandou uma mensagem essa semana, grava aí, irmão. Mulher tem o dom de multiplicar tudo. Dá dinheiro para ela, ela multiplica. Dá carinho, ela multiplica. Dá o que mais, amor? Raiva. Ela consegue fazer a tua vida um inferno. Multiplica! Irmão, tu acha que é fácil casar? Aí eu pergunto para você, você quer ficar casado ou quer ter razão? Cadê os homens que não têm razão aqui, que perderam razão? Felipe, eu quero isso, tudo bem, amor. Eu não quero, tudo bem, amor. Sabe por quê? Não tem orgulho. Não existe orgulho. Nós somos tratados, a gente tem que aprender a perder o orgulho. Tanto o homem como a mulher. Mas tem gente que não. Ele não resolve o problema. Ele foge com o problema. Casou, a gente está no 4º casamento. Está no 5º casamento. Uma vez a irmã chegou para mim e falou assim, pastor, agora eu conheço. 5º casamento. Conheci, mas Deus mandou casar com ele. Foi, mandou, casou. 3 meses separou. Ela, pastor, você pai, eu falei, mas Deus não mandou você casar com ele? Eu sabia que não ia dar certo. Por que o senhor não falou? Porque você falou que Deus mandou você casar. E quem sou eu para encontrar Deus? Está na cara que vai dar errado. Você não resolveu o seu problema. E nós saímos com o nosso problema. Preste atenção. Se Deus está no controle de tudo, tudo acontece, nada foge da direção de Deus. Quando um problema vem, quando a luta vem, quando a rejeição vem, é porque Deus está no controle. Então Ele propõe desafios para nós, e nós devemos aceitar os desafios que Deus propõe para a nossa vida. Porque isso vai nos fazer crescer. Escreve uma frase aí, irmão.
Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. E tempos bons formam homens fracos. Quer ver uma coisa? Irmão, eu tenho uma irmãzinha na igreja, a irmã Derli, tem 87 anos. Ela teve 13 filhos, criou sem o marido e trabalhava. E eu estava conversando com ela, como você fez isso? Fralda não era descartável, era de pano. Nunca sofreu de depressão? E nunca tentou suicídio? Eu conheço homens. Irmão, meu pai sofreu um acidente, fez 21 cirurgias, perdeu o braço. Os dedos do pé são todos colados errado. Perdeu a mão que escrevia. Eu nunca vi meu pai depressivo. O meu pai é um guerreiro, lutador. Tem mais força que eu. Renata sabe disso. As mulheres mais antigas. É verdade ou é mentira que eu estou falando? Porque eram tempos difíceis. Esses tempos difíceis formaram homens fortes. Esses homens fortes trouxeram tempos bons. Eu estava falando com um jovem na igreja, e ele falou assim: pastor, como é que fazia sem celular antigamente? Hoje, criança de 10 anos tem celular. Primeiro celular que saiu era um botijão que andava aqui e punha a calça para dentro da blusa, fora da blusa assim, e o cara saia até meio torto, de tão pesado que era. Tinha uma época que não tinha celular. Os mais novos, irmão, eles nunca viram o que é inflação. Não sabe o que é ágil. O que é ágil? É uma pessoa rápida. Não sabe de nada disso. Coca-Cola na minha casa era só em festa de final de ano. Sair para comer pizza, misericórdia, fica orando. Era assim. Hoje, qualquer jovem aqui sai a hora que quiser. O mais pobre aqui tem Coca-Cola quando quiser em casa. Tempos fáceis. Mas tempos fáceis formam homens fracos. Ser crente antigamente sofria bullying. Sofria perseguição no trabalho. Ser crente hoje é moda. É fácil ser crente, meu irmão. Está na moda. O Neymar não é? Ou diz que é, sei lá. Você entendeu que está na moda, irmão? Só que mesmo em tempos fáceis, Deus quer criar homens fortes. Por isso Ele tem o controle da situação nas suas mãos. E quando Deus propor para você o desafio e colocar diante de você a dificuldade, não fuja com o problema. Resolva o seu problema. Você está entendendo? É porque Deus não quer fazer de você um homem. Porque a luta, Deus. Porque eu estou sendo injustiçado. Por que falaram de mim? Porque Deus está te fazendo um homem forte. A escola de Deus é diferente do tempo em que vivemos no mundo, amém? Eu peguei a igreja esses dias, a gente foi para o musical da Azusa em São Paulo, que conta a história da Azusa, do pessoal do Giovanni Si. E foi maravilhoso, eu falei, não, vou trazer a igreja. A gente foi com 136 pessoas para lá. E conta a história de William Seymour, que é o cara o pastor que trouxe avamento para a Azusa. E na história começa a mostrar que havia aquela diferença de negros e brancos nos Estados Unidos. Quando ele foi estudar no seminário, para você ter uma ideia, no seminário de branco, ele não podia entrar dentro da sala de aula, ele tinha que ficar no corredor, ouvindo a palavra, porque ele não podia entrar e sentar com os brancos, ele não podia orar com os brancos. Ele era humilhado pelos irmãos crentes brancos. E aí, quando acabou a Azusa, veio o irmão da recepção da igreja e falou assim: pastor, eu estou envergonhado. Porque olha, pastor, tem crente que vai na igreja assim com
cumprimentar, o cara desvia. Se não falar com ele, ele desvia. E aí a gente olha um cara desse. Esse cara que era perseguido, não podia nem orar com os irmãos, perseguido pelos de fora, pelos de dentro. O cara ficou firme e trouxe um avivamento, pastor. E a gente é uma vergonha para a nossa vida, não é não? A gente fala, Senhor, aviva. Quem quer avivamento? Amém. Só homens fortes trazem avivamento. Você entendeu? Não fuja com o problema, ele vai crescer, vai se tornar um gigante, vai te engolir, irmão. Resolva o problema. Resolva. Eu tenho um problema com o irmão, vai lá nele. Fala, irmão, tenho um problema. Olha, eu não te amo, eu tenho raiva de você, mas eu quero amar você. Senhor, eu tenho um problema, falta de fé. Mas Deus, eu quero ter fé, eu não vou fugir, eu não vou fingir que nada está acontecendo. Não, eu não tenho fé, mas eu não quero estar assim. Eu lembro uma vez, eu atendendo um irmão, e ele falou assim, pastor, eu quero me separar da minha esposa, eu não amo ela mais. E eu comecei a aconselhar ele, nós oramos juntos. Ele falou, eu sei que é pecado, pastor, mas pela palavra de Deus, eu vou lutar pelo meu casamento. Hoje eu não estou bem, mas amanhã eu ficarei bem. E eu não vou desistir enquanto não estiver bem novamente. Você entendeu o que é resolver o problema? Não é fingir que nada está acontecendo? Sabe quando a gente chega em casa, a mulher está com aquela cara fechada, o tempo fecha, e a gente finge que nada aconteceu? O marido fala, oi, tudo bem? Nem fala oi. Viu que o tempo está fechado, não pergunta. Porque sabe que se parar para perguntar, vai ter que ficar pelo menos umas 5 horas ouvindo sermão. Resolva o seu problema. Segundo conselho que eu quero dar. Confie em Deus. Nós não podemos resolver o nosso problema se nós não confiarmos em Deus. E confiar em Deus, irmão, significa realmente descansar em Deus. A gente precisa saber que Deus sabe o que está... Nós muitas vezes não sabemos o que Deus está fazendo, mas Deus sabe. Nós não entendemos o processo, mas Deus vê o fim antes do início. Quando Ele começa a dizer, Ele já está vendo tudo pronto. Quando Ele olha para a tua vida e para a minha vida, Ele já está vendo o fim. E o fim, meu irmão, o fim é o melhor de Deus para nós. Às vezes a gente não está entendendo o processo, mas nós devemos confiar em Deus e saber, Deus, o Senhor sabe, se o Senhor faz, e tudo que o Senhor faz é bom, os seus planos são os melhores para a minha vida. Deus está dando forma através do processo. Por isso nós nem sempre vamos entender e compreender, ou ter resposta para tudo na nossa vida, mas o que nós podemos fazer é descansar. Por exemplo, nós não entendemos tudo. A Bíblia é cheia de mistérios. O Evangelho é cheio de mistério. Quem aceitou Jesus aqui? Levanta a mão. O que a gente faz quando aceita Jesus? Senhor, eu entrego a minha vida a... Vamos de novo aqui. Feche seus olhos. Diga assim, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Vamos entender? Então minha vida não me pertence mais. Eu entreguei. O problema é que a gente entrega, mas não entrega. Eu entrego, hein? Senhor, eu entrego, hein? Se não correr um negócio direito, eu pego de volta. Senhor, o que está acontecendo é que eu não estou entendendo, hein? Eu preciso pegar de volta a minha vida? É ou não é? Senhor, e aí? Sabe por quê? Porque a gente não entregou nada. Nós entregamos, mas sempre queremos ter o controle. Evangelho é radical. Você já entregou o carro para alguém dirigir, depois você quis pegar o volante no meio do caminho? Sabe o que acontece com o carro? Desgoverna e bate. Tem muita vida desgovernada porque quer pegar o controle de Deus. Você entregou, descansa no Senhor. Ele está no controle. Ele vai à nossa frente. Se não tiver caminho, Ele abre. Se a porta estiver fechada, Ele arrebenta.
Tem hora que o evangelho que a gente diz que crê, que prega, ele vai ser colocado diante de nós. A gente vai falar, nossa, irmão, acho que eu preciso me converter de novo. Sabe? Entrega o controle da situação para Deus. A gente não vai entender tudo, não. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Deus é bom. Deus é bom. Igreja, Deus é bom demais. Os planos de Deus para essa igreja aqui são os melhores. Descansa, confia. Descansa, confia. Tudo dando errado, aquela tem uma... Fique em paz, meu irmão. Deus sabe o que está fazendo e nem sempre nós vamos entender o porquê, mas nós vamos entender quando o processo estiver terminado. Eu sou pastor, eu sou novo, irmão, mas eu sou pastor há bastante tempo. E aí, eu lembro momentos, eu novo, as coisas aconteciam, eu ficava todo... Na igreja, né, a gente fica meio... irmão, um dia um pastor mais velho chegou assim, calma, Felipe. Mas como calma? Calma, você ainda é novo. Você vai ter experiências ainda. Você vai aprender a descansar em Deus. Irmãos, tem coisas que às vezes acontecem na igreja, a pessoa fala, pastor, e agora? Calma. Eu vejo meu pai, a gente fica preocupado, né? Calma, Felipe, Deus vai abrir a porta, vai dar tudo certo. Aquilo dá uma paz ao meu coração. Sabe? Quando existem pessoas que confiam em Deus, entregam. Hoje eu sou calmo. De vez em quando a gente dá um chilique, né? Mas assim, irmão, é tão bom quando você descansa em Deus e sabe quem Ele é. E você pode usufruir da graça de Deus sobre a nossa vida. Eu lembro um momento na igreja, a gente estava passando, eu falei, meu Deus, sabe quando você está andando, já viu aquele desenho que tem uma nuvenzinha negra aqui em cima de você, aquela cheia de tempestade, parece que para onde eu ia aquela tempestade me perseguia. Eu falei, Jesus, o que é isso? Misericórdia. Irmão, foi uns 2 anos assim, eu falei, Deus, e Deus falou assim, eu estou trabalhando, fica tranquilo. Você quer o crescimento da igreja? Eu vou dar. E eu falava assim, Deus estrutura a igreja. Por que estruturar a igreja? Porque nenhuma igreja pode ser construída sem uma estrutura embaixo. Deus falou assim para mim, eu estou mexendo na estrutura da igreja. Mexe numa estrutura de um prédio construído para você ver. Parece que ele vai cair, né? Tem nada não, fique em paz. Só parece. É que o construtor, o arquiteto está pensando em construir mais 10 andares em cima dele. Então ele precisa fortalecer a estrutura. Algumas coisas ele tira, outras coisas ele põe, outras coisas ele fortalece. Mas fique em paz. Ele sabe o que está fazendo. Ele é perfeito. E tudo que ele faz é bom! Aleluia! Vamos entender uma coisa? Gente, quem tem celular aí? Aí eu fui para viajar, estava na Índia, né, amor? Na Índia. Aí tem hoje um negócio que chama... Antigamente não tinha, era telégrafo, telefone. Aí agora celular tem aquele negócio do WhatsApp. Irmão, eu mando mensagem agora, a pessoa que está lá nos Estados Unidos responde. E melhor do que isso, tu aperta aquele negócio de videochamada. Você olha para ela onde ela está. Esse irmão nosso lá nos Estados Unidos mandou, pastor, e aí, cara? E eu falando com ele, vendo ele, irmão. Sabe como é que isso acontece? Eu não sei. Sei lá, mas eu usufruo disso. Está vendo? A gente está com luz aqui, microfone. Sabe como é que faz para chegar som nesse microfone? Chegar luz aqui? Sei lá, irmão. Mas eu usufruo. Você entendeu? Como é que Deus criou o mundo? Foi 7.000 anos, 7 dias. Sei lá, irmão. Eu sei que Ele criou e eu usufruo. Irmão, a gente quer resolver questionamentos. Fique em paz, um dia tudo vai ser revelado. Um dia nós vamos conhecer Ele como Ele é. Mas até lá, fica tranquilo, usufrua de Deus, porque Ele é bom, perfeito. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus vai resolver. Aleluia. Deus não vê como a gente.
Nós estamos vendo o processo. Deus está vendo a obra concluída. Você está olhando o processo. Deus está olhando a obra concluída. Oh, glória a Deus, aleluia. Terceiro conselho que eu quero dar. Escute a voz de Deus, irmão. Escute. Escute a voz de Deus. Nós temos que aprender a escutar a voz de Deus. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente não quer ouvir Deus, a gente quer falar. Às vezes a gente marca aconselhamento com o pastor. Aí a pessoa fala, pastor, porque eu nasci. E depois que eu nasci, aconteceu isso, aquilo outro e tal. E fiquei adolescente, fiquei jovem e tal. Porque deixa eu explicar uma coisa. Nós não temos muitos defeitos. Nós não cometemos muitos erros na vida. O problema nosso é que nós cometemos o mesmo erro várias vezes. Sabia? Nós temos o problema de cometer o mesmo erro várias vezes. Isso são todos nós. E aí quando ela não quer aconselhamento. Ela quer falar. Ela quer ser ouvida. Tem gente que vem na igreja para ser servido de Deus. Irmão, é diferente. Nós não chegamos aqui para ser servido de Deus. Nós chegamos aqui para servir a Deus. O evangelho é servir. O evangelho é propósito. As pessoas têm uma ideia errada do que é igreja. Eu venho na igreja aqui e ninguém fala. Eu estava falando para os irmãos. Irmão, a gente tem recepção na igreja. Aí tem, lindo vocês aqui com cartaz, né? Cartaz. E os irmãos da igreja serve até água, né? Irmão, que água? Tá, serve aguinha, tá. O negócio, por quê? Aí um dia alguém fala assim, pastor, para que isso? Para que isso, pastor? Eu falei, mas quem disse que é para você? Irmão, desculpa. Eu sou crente desde quando nasci. Eu já congreguei em igreja com banco de madeira cortado para ninguém dormir. Bancos de madeira, cadeira que não cabia, que abria a perna assim, os irmãos caíam. Se eu tiver que congregar debaixo de uma árvore, eu congrego. O evangelho é muito simples. Nada disso é para mim. Nada disso é para nós que somos igreja. Nós estamos aqui simplesmente para servir as pessoas que estão lá fora. Isso é para aquela pessoa que não é cristã, que vem aqui, entra aqui e fala, nossa, que amor é esse? Que paixão é essa por levar Jesus? Nossa, como essas pessoas são diferentes na atitude, no agir dela. Então, não é para você, irmão, é para as pessoas do mundo. Sabe qual é o problema? A igreja parou de olhar para fora e começou a olhar para si. O meu bem-estar, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. A igreja perdeu o propósito. Deus tem um propósito para nós. E o nosso propósito é ser relevante nesse mundo. Não simplesmente passar. Mas o que eu construí, o que eu vou fazer. O que eu vou falar. Nós estávamos numa dessas palestras na escola. E nós não podíamos falar de Deus ainda. A Renata que foi nesse dia. E fizemos a palestra. Acabou a palestra, eu não estava, a Renata que estava. Voltaram mais 20 e poucas. 20, quantas? 19 meninas voltaram. Quando a palestra acabou, a gente queria ir embora e não deixava ir embora. Nós voltamos, mas vocês voltaram para quê? Ah, eu não sei, então vem cá. A Renata fez um ciclo de cadeira. Falou, eu sei por que vocês voltaram. Vocês voltaram aqui porque vocês querem aquilo que nós temos. E o que nós temos é Jesus. E começou a falar de Jesus para elas. Elas começaram a chorar. Das 19, 18 aceitaram Jesus. Só uma que não. Que era filha de crente. Você entendeu que nós estamos nos perdendo em alguma coisa? Falamos de Deus, andamos como crente, temos uma Bíblia de crente, temos uma roupa de crente, linguajar de crente. Aí varão, só crente entende. E aí, matou! Terra, fogo! Só falta o Capitão Planeta. Sabe, mas nada muda. Nós não mudamos ninguém. A sociedade não é transformada, nem a nossa casa é transformada. Sabe por quê? Porque a gente não escuta Deus. Tem uma diferença entre ouvir e escutar, irmão. Ouvir é o ato de... escutar não. Quando você ouve e põe em prática. Tem atenção àquilo e põe em prática. Você tem uma ideia?
Minha mãe falava assim: Felipe, vem varrer a cozinha. Irmão, o que eu fazia? Fingia que não ouvia. Felipe! E eu ficava em casa. Felipe! E o pior não é isso. O pior é que a Bíblia diz assim: não se engane o homem. De Deus não se zomba. Tudo que ele planta, ele também colhe, não é isso? Tudo que ele plantar, isso também ele colherá. Irmão, meu filho, William, 7 anos de idade, dá raiva. Você fala: William! Ele está do teu lado. William! William, vem me ajudar. Moleque, tu não está me ouvindo? Ah, tô. Sabe que na igreja a gente é assim, irmão? Muda de vida! Se arrepende do pecado. Se engaje! Não murmure! Ame o próximo! Aí a gente pergunta por que as coisas não acontecem. É porque nós não escutamos Deus. Mas quando a palavra de Deus entra nos nossos ouvidos e alcança o nosso coração, meu irmão, ela traz uma transformação de dentro para fora. O evangelho não é superficial. A gente tem uma geração superficial. Sabe o que a Bíblia diz? Nós somos tentados nos nossos próprios desejos. Aí, uma vez eu fui disciplinar uma pessoa na igreja, em pecado, irmão, eu tirei do que fazer na igreja. Ficou com raiva de mim. Eu falei: como tá com raiva de mim? Eu não estou entendendo. Eu estou salvando a tua vida, tu vai para o inferno. E ficou bravo comigo. Irmão, as pessoas não querem. O que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Tem igreja para tudo, igreja inclusiva. Tem igreja exclusiva que exclui. Tem igreja para branco, para preto, para amarelo, para azul. Aí eu não gosto, eu vou para... Irmão, e nós estamos procurando palavras que nos agradem. E aí a gente quer cobrar Deus. Eu não escuto. E acho ruim. Sabe o que a Bíblia diz? Que a natureza anseia com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você vai ver no original, não está falando dos filhos crianças, está falando dos filhos maduros. A natureza anseia com expectativa a manifestação dos filhos maduros. Aonde estão eles? Existe alguém esperando por você. Existe alguém esperando pelo nosso posicionamento. Pastor, mas eu não sou a maioria. Você não precisa ser a maioria. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas Deus está procurando pessoas que o busquem em perfeição. É muito importante quando a gente escuta. Sexta-feira passada, eu estava na nossa igreja em Santos, uma irmã me procurou e falou assim: pastor, eu estava numa Santa Ceia em Cubatão, e o senhor estava ministrando a palavra. E quando o senhor estava ministrando, você estava dizendo: Deus está aqui. E presta atenção, Deus está curando pessoas agora. Deus está curando pessoas. Jesus está tocando pessoas. No meio da pregação, eu não chamei ninguém na frente, mas o Espírito Santo me deu a direção naquele momento de falar sobre cura e que Jesus estava curando pessoas. Ela falou: pastor, naquele momento eu ouvi a palavra, eu escutei, eu coloquei a mão sobre a minha enfermidade. Pastor, Jesus me curou naquele dia, e desde aquele dia eu nunca mais tive nada. Sabe o que é isso? Escutar a palavra. Porque uns escutam, ouvem e não acontece nada, e outros ouvem e acontece. Porque só alguns escutam. Esse já estava com uma irmã, ela me procurou. É aqui no Rio Branco, a gente tem uma pastora que faz um trabalho no CDP aqui de São Vicente. E ela falou assim, e quando ela chegou lá para falar de Jesus para os meninos lá dentro, falou assim: que igreja vocês são? Da Vida Nova. Poxa, da Vida Nova, estava tendo um programa de televisão, e a gente estava vendo aqui, no sábado de manhã, e quando nós começamos a ouvir o programa, o pastor estava pregando, diz que todos caíram de joelho, inclusive pessoas do crime caíram de joelho e se converteram, aceitaram Jesus. Ela disse que naquele dia, 2 pessoas do crime se converteram para Cristo. Você crê
não em nós, no poder que há em nós, do Evangelho. Irmão, quando nós abrimos a boca, existe uma unção de Deus. Olha aqui, eu entendo que nós somos iguais. Qual a diferença que tem entre eu e você? Nenhuma. Entre o pastor Andrés? Nenhuma. Qual a diferença entre eu e Paulo? Nenhuma. Nós somos homens, temos o mesmo Deus, o mesmo poder e a mesma unção. Eu quero que você creia e você consiga ver o que Deus tem para a tua vida. Só existem responsabilidades diferentes, mas eu creio que todo crente é um ministro, toda casa é uma igreja. A igreja que existe aqui precisa ser extensão da igreja que existe na tua casa. Você vai para o trabalho, meu irmão, você vai ministrar lá. Sabe que Deus começou a nos dar direção com os adolescentes. Os adolescentes do mundo estão se matando. Nós pegamos os nossos adolescentes, empoderamos eles, ensinamos a palavra, mostramos quem eles são. Eu tenho adolescentes que os pais não são crentes, eles não vão para a igreja por causa dos pais, não são filhos de crente, a vida é toda destruída, meu irmão. Mas quando conheceram Jesus, Jesus restaurou as suas vidas. Sabe o que eles fazem? Todas as semanas eles se reúnem nas suas escolas e começam a pregar a verdade de Deus, e pessoas estão sendo salvas por causa deles. Eu quero que você entenda quem você é. Deus vai te enviar para o seu trabalho, Deus vai te enviar para a faculdade, Deus vai te enviar para a escola, aonde você estiver, é Cristo chegando lá. Quando nós ouvimos isso, eu sou de uma época que, irmão, eu como pastor, tinha uma época eu não gostava que os meninos fossem fazer faculdade, porque fazia faculdade e se desviava. Até que eu comecei a entender quem nós somos em Deus. Hoje eu falo para os meninos, façam faculdade, vai e sejam luz. Nós temos reuniões que falam de Cristo na faculdade, que eles fazem lá. Sabe qual é o nosso problema? A gente como igreja joga na retaguarda, né? É igual jogo de futebol. Quem é o cara? Tu que é o bom de bola, né? Já viu o time que só joga na defesa? Irmão, Deus não nos chamou para jogar na defesa. Deus nos chamou para jogar no ataque. A postura é diferente, a visão é diferente, o objetivo é diferente. Quem joga na defesa não pensa em ganhar, quem joga no ataque pensa em ganhar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Que está na defesa não, que está no ataque. Aleluia. A gente fala em avivamento, mas nós somos divididos. Quando pastor prega de avivamento, mas não tem comunhão com outro pastor. Fala mal do outro. Esses dias eu fui em São Paulo com a Renata, a gente estava numa livraria evangélica, e aí eu vi um irmão, esses pregador, cara de pregador, gente de pregador, roupa de pregador, bolsa de pregador, sabe como é? Aquele cara, e ele conversando com o cara da loja, eu comecei a ouvir o que ele estava falando, começou a me subir eu falei, meu Deus, eu mando esse cara para o inferno, o que eu faço? Deus, me ajuda. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Pessoas que estão na igreja, sobem no altar, ouvem a Deus, mas não escutam Deus. Os planos de Deus são os melhores. Se Ele diz, vai para a direita cegamente. Se Deus disser, confie, meu irmão, confie cegamente. Nós temos que lutar contra o espírito do anticristo na igreja. Qual é o espírito do anticristo? Cristo. Cristo é o enviado de Deus que veio para morrer por nós. Sabe o que é? Nós somos como Cristo. Devemos dar a vida uns pelos outros. Sabe qual é o espírito do anticristo? Viva para você, pense em você. Não pense no outro. Um dia o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, sabe o que é? Eu estou triste, por quê? Porque a igreja cresceu muito e agora a gente não conhece, mas eu preferia a pequenininha. Eu falei, o quê? Mano, nós estamos lutando aqui, orando, virando a noite para crescer. Porque você não conhece os irmãos, vai conhecer os irmãos. Chegou uma jovem e disse para mim, pastor, estou aqui desde o começo. Eu falei, você está aqui desde o começo. Você deveria ser linha de frente nessa igreja, você devia cumprir o seu propósito, mas sabe o que você está? Você está perdida, sabe por quê? Porque você não escuta. Irmão, eu uso muito exemplo. Esse dia eu estava com um pastor que chegou lá na igreja agora, e a gente foi para o recanto que a gente tem lá, um retiro de homens. E aí ele sentou com 4 irmãozinhos da igreja, porque quem era não tem cara de que era. Hoje tem cara de bonzinho, né?
E ele falou assim, Felipe, pelo amor de Deus, eu estava conversando com aqueles 4 irmãos, misericórdia, rapaz, ele estava dando um testemunho deles, Jesus amado. E a minha igreja, assim, tem um monte de doido. Eu amo os doidos. Eu amo os improváveis. Irmãos, eu amo os improváveis. Nós estamos debaixo de uma palavra profética, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É esse. Eu não estou preocupado com crente de outra igreja. Eu não estou preocupado com irmãozinho. Eu quero ganhar vida para Jesus. Eu luto para que pessoas conheçam a revelação de quem Cristo é. Uma igreja que não ganha vida não é igreja. Você entendeu, irmão? Se você nunca experimentou ganhar uma vida, você não sabe o que está perdendo. Aí um dia eu chamei o irmão lá, que às vezes eu conto, né? Chamei o irmão lá, e o irmão, imagina um cara de bonzinho, ele é diácono da igreja, ele é doce, irmão, um irmão doce. Só que esse irmão doce, eu lembro o dia do batismo, veio a família não era crente, e veio falar comigo, pastor, eu quero agradecer ao Senhor pelo que aconteceu na vida do meu filho. Eu falei, não foi eu, foi Deus, não, mas vocês foram um instrumento. O meu filho estava perdido, eu não acreditava mais, ele era alcoólatra. O cara novo ficava jogado na rua que o cachorro lambia a boca dele. Jesus mudou, hoje ele é um pai de família, um casamento abençoado, uma família abençoada, um bom profissional, um servo de Deus. Aí eu cheguei neles e falei, vocês estão vendo lá fulano? Fulano não prestava, fulano é assim. Eu tenho uma que comia maconha. Não fumava, ela comia, era doida, comia. Essa menina é doida demais. Gente, ela cuida de missões. Se você ver as doiduras que ela faz no reino dos céus, isso alegra meu coração. Sabe quem são esses? Os improváveis. Aí eu falei do irmão. O irmão me procurou e falou assim, pastor, o irmão me procurou na igreja hoje e falou assim, poxa, eu estou com pena de você. O pastor expôs você, né? Olha, irmão, não fica chateado. Eu falei, me expôs? Não, irmão, ele não me expôs, não. Ele contou o que Jesus fez na minha vida. Como tem uns crentes endiabrados na igreja? Aí eu fiz o seguinte. Vem cá, pastor Andrés, vem cá, faz favor. O senhor é um doce. Deixa eu explicar para vocês o que é. Sobe aqui, querido, vem cá. Eu tenho um pastor na igreja, o pastor Marquinho. O pastor Marquinho, ele era doido, viciado, doido. Ele andava com uma faca, ele esfaqueava todo mundo. Ele, pra você ter uma ideia, um dia a gente falou, vamos fazer uma banda de pastor, vamos. Eu falei, o que tu vai tocar? Eu vou tocar o atabaque. Eu falei, por quê? Porque eu batia. Eu falei, legal. Vamos usar para Jesus agora. Olha lá. E aí eu chamei ele na igreja, falei, vocês acham que expor é pecado? Então deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Pastor, eu não sei quem você era, mas nasceu no evangelho, coisa boa, né? Menino bom de família. Mas todos nós temos uma história, irmão. E sabe o que a Bíblia diz? Não importa quem você era, o que você fez. Hoje nós somos cartas vivas do Senhor. E por que eu falo às vezes quem as pessoas eram? Porque quem olha não reconhece. Quem olha não imagina. Mas a Bíblia diz assim, ó, então tu tem que trazer memória. Tá vendo fulano de tal? Fulano então era isso, aquilo, outro. Olha bem, abra as mãos aí, abra as mãos. Mas o seguinte, irmão, hoje nós não vivemos mais. Fica com a mão aberta, eu vou crucificar você, pastor. Sabe por que a gente olha para alguém e não reconhece mais quem ela era? Porque nós fomos crucificados com Cristo. E hoje não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Então o mundo precisa olhar para nós e ler a carta que Cristo escreveu através da nossa vida. Está vendo, pastor? Ele não era mais quem ele era. Isso é uma nova criatura. Bonzinho, fofinho. Tem um bocado de fofinho, né? Crucificado com Cristo. Valeu, pastorzão. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quem nós éramos, não éramos mais para a glória de Deus. Fomos crucificados com Cristo. Hoje somos semelhantes a Ele. Lindos, abençoados, cheios de graça. Não vivemos mais, pois morremos com Ele na cruz do Calvário. Você crê nisso? Você pode aplaudir Jesus?
A gente quer que a igreja seja abençoada? Simples demais, gente. É simples, nós temos que ter tudo em comum. Temos que ouvir, ser tratados, aceitar o desafio proposto, amém? Você está entendendo? Está difícil, irmão, fique em paz, Deus está contigo. Está luta, tem nada não. Pega o leão pela barba, meu irmão. Abre o bocão dele e arrebenta ele. O gigante é grande, está te desafiando. Deus, a rocha, Jesus, a rocha de esquina, a rocha angular está sobre você, joga na cabeça dele. Eu creio num tempo de avivamento, irmãos. Eu vejo quando Herodes pensou, vou parar a igreja, prendeu Pedro, não prendeu Pedro. A igreja começou a orar, meu irmão, sabe o que aconteceu? Foi o anjo lá abrir a porta. Pedro, sai que a igreja está orando, a gente pode mudar o mundo. Sabe como é que eu termino todo culto na igreja? Eu termino assim, vá e transforme o mundo. Porque eu creio que o que existe, não, eu não falo de jargão não, em nome de Jesus. Eu creio, enquanto estiver vivo e houver fôlego em mim, eu creio que aquilo que existe em nós pode transformar o mundo ao qual nós vivemos. Pode transformar a tua casa, pode transformar a tua igreja, pode transformar o teu bairro, pode transformar teu ministério, pode transformar a nossa nação. Eu creio! Eu creio! Nós temos que crer. Nós temos que crer. Sabe, quando Jesus morreu, colocaram ele no túmulo, as mulheres pensaram que tinha morrido. Estava lá, foram levar especiaria para ele. A porta estava aberta, Jesus não estava mais lá. O nosso Deus não está no túmulo, Ele está vivo. Ele está aqui, Ele está aqui. A Bíblia diz, santifique-se na verdade. A tua palavra é verdade, que a palavra vive em nós, vive em nós. Deus nos chamou não para enchermos igreja, Deus nos chamou para enchermos lugares e levarmos a palavra. Encha lugares, encha os lugares, encha os lugares, encha lugares, encha lugares, encha lugares, encha lugares, encha lugares. O evangelho é simples demais. E eu quero terminar com um versículo de 2 Timóteo. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Cadê meu irmão do teclado aqui? Cara, vem! Estou desesperado por você aqui. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Às vezes a gente está na igreja e se nós olharmos para nós, sabemos que nós somos vasos de desonra. Desonra porque a nossa vida não tem honrado a Deus. Às vezes eu paro e penso, Senhor, será que eu tenho te honrado, filho de Ti? Será que eu tenho crido? Eu vejo aquela mulher com tudo, ela conseguiu crer. Às vezes eu chego para Deus e falo com o pai daquele menino, sabe? Falo, Senhor, me ajude na minha incredulidade, que nem sempre a gente consegue crer de verdade. Às vezes a nossa vida está errante, está errada, tudo errado. Mas eu queria dizer para você, você não está condenado a desonrar. Você pode se tornar um vaso de honra. Nós podemos honrar a Deus de uma forma incrível nesse lugar, nessa cidade, nesse bairro. Ninguém vai nos parar. Deus me deu uma palavra para esse ano, para a nossa conferência, que é Imparáveis. Eu estava falando dos meninos, quando eu estava falando que Deus me deu sobre Imparáveis, Deus me deu aquela palavra de Números, que diz que eles terão a força de um boi selvagem. Eu sou pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, Você vai ver no texto, no original, tem uns que é unicórnio, outros falam que
Esse boi selvagem era como um rinoceronte, mais ou menos. Você já viu um rinoceronte? É todo... Já viu aquele bicho correndo? Ninguém para. Tem uma força do rinoceronte. Não pararão. Nada os parará. Eles se levantarão como leão. Sabe o que é o leão? O leão é a autoridade. Jesus é o leão da tribo de Judá. É em nome de Jesus que nós vamos. Irmão, não importa como você é, mas ninguém acredita em mim. É em nome de Jesus, é na autoridade de Jesus. É só porque Jesus chamou. Só por isso vocês estão aqui. Estão de pé porque Jesus os colocou aqui. E como leoa, despedaçará a sua presa, a ousadia da leoa. Você sabe que a leoa caça, né? Deus nos chamou para termos um instinto caçador. Olhar para o improvável e falar: é você. É você que Jesus quer. Olhar para o início do processo e enxergar o fim. Nós quer ser vaso de honra. Nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe. Nós precisamos nos arrepender o dia que nós tiramos o controle da mão de Deus. Que nós não aceitamos o não de Deus. Que nós não aceitamos o desafio que Deus colocou na nossa vida. Existe uma palavra que Deus liberou para a minha igreja: arrependimento. Existe uma palavra liberada para nós nessa noite: arrependimento. Existe uma palavra liberada para nossa nação: arrependimento. Para nós, pastores, arrependimento. Por que ela podia e eu não posso? Por que ela podia crer e eu não posso crer? Santifique-se na verdade. A tua palavra é a verdade. Não vim para trazer novidade para vocês. Eu vim para trazer a verdade. A palavra. Existe nesse lugar uma geração imparável. A luta vem, mas sobre nós está a força do boi selvagem. A autoridade do leão.